E aí, pessoal, boa noite para vocês. Vou pedir aqui, a galera vai entrando, né? Eu vou aceitando, pessoal, mas vou pedir para vocês, caso precisem, utilizarem o chat aqui, colocarem para mim aqui se está ok, se estão conseguindo escutar, porque para mim é importante. Pode ser que o fone caia, alguma coisa aconteça, e eu preciso que vocês aí estejam escutando bem, vendo bem. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês em alguns momentos aqui, justamente para que vocês consigam acompanhar o meu raciocínio e pegar algumas informações, tá bom? Certinho? Vamos embora então. Para quem tiver com o telefone aí, procura dar uma viradinha para o lado para poder acompanhar todos os slides aqui. Preparei alguns slides, uma média de uns 14, 15, eu vou ser bem rápido, bem sucinto nessa aula, mas ao mesmo tempo bem profundo em trazer informações que eu não consigo trazer no Instagram, certo? Por questão de raciocínio mesmo, né? Não vou fazer 2 horas de stories, não vai rolar. Então aqui é o nosso momento, onde a gente consegue conversar um pouquinho mais sobre isso e entender qual é a dinâmica que está por trás, principalmente de construir glúteo, manter abdômen seco, que é uma dos maiores objetivos. Então, o que eu coloquei aqui, né? Glúteo hipertrofiado e um abdômen sequinho. Um dos objetivos mais desejados pelas mulheres. De fato, boa parte das mulheres que me procuram hoje tem esse objetivo em comum, né? Querem ter aí um abdômen mais seco, querem ter um glúteo maior. E a gente vai falar não só da mecânica dos treinos, de como que você faz. Eu vou fazer um overview, assim, vou fazer toda a caminhada para você entender seu nível de treinamento, como que você está treinando, vou passar para você quantas séries seriam ideais para você treinar, vou passar para você também qual é a necessidade que você tem hoje, vou passar para você como que você identifica se o seu percentual de gordura é ideal para uma estratégia de ganho de massa muscular inicial, ou fase de manutenção, ou fase para reduzir percentual de gordura. Então, tudo isso a gente vai estar conversando aqui. Então, vocês já devem estar sabendo que a gente vai fazer algumas aulas semanais, aulas curtas, diretas, práticas, para que vocês tenham essa aplicabilidade, consigam colocar diante dos treinos, porque mesmo que vocês que estejam aqui, algumas sejam alunas de consultoria, às vezes uma informação que eu dou aqui muda o jogo, muda a percepção. Então, as aulas que eu vou dar semanalmente, dependendo do dia, eu vou escolher um horário de acordo com a minha agenda, elas são basicamente para trazer algo que é científico, mas para que a gente consiga fazer dar certo na prática. Vocês concordam comigo que não vale de nada eu trazer algo que é científico, mas que não tem aplicabilidade, certo? O segundo ponto que eu destaquei aqui é para que a gente consiga apontar possíveis motivos que provoquem o erro nas prescrições. Muitas mulheres que me procuram, depois eu vou falar mais sobre isso, mas tem um volume de treino excessivo. Então a mulher faz muitos exercícios, por exemplo, para glúteo, muito exercício para quadríceps, quando ela poderia reduzir pela metade e trabalhar um pouco mais outras valências. Então, presta atenção nisso aqui, ó. Eu sempre, quando uma aluna cai nas minhas mãos para fazer um trabalho, sempre não, né? Mas geralmente eu reduzo de 30% a 50% do volume de trabalho que ela tem na musculação. Então, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem, né? A pessoa faz lá 5 exercícios para glúteo, às vezes eu deixo 2 apenas. E ela tem mais resultado com esses 2 do que com 5 que ela vinha fazendo, por questões de erro de prescrição, tá? Outro objetivo aqui que a gente tem nas aulas semanais, trazer clareza para a jornada que eu chamo de jornada fitness, né? Que parece ser tão pesado. Então, muitas mulheres têm essa dificuldade. Guilherme, eu não estou conseguindo manter meu abdômen sequinho. Guilherme, eu não estou conseguindo sustentar minha dieta, eu estou com muita dificuldade no processo de dieta, eu estou com muita dificuldade no processo de emagrecimento, eu até tento, mas eu duro ali 2 semanas, 3 semanas. Faz sentido para vocês? Respondam para mim ali no chat que daí eu vou vendo. Vou até abrir o chat aqui que estava fechado. Aí eu consigo acompanhar caso vocês escrevam aqui. Então, assim, às vezes até vocês se esforçam, mas não, o esforço não é somente o que é mais importante. A gente precisa também entender que dentro do esforço existe um esforço inteligente, para que a gente não perca tempo, para que a gente otimize o treinamento, para que a gente entenda o que está acontecendo, certo? Um dos momentos aqui que eu quero falar com vocês podem manter até a câmera fechada ou aberta, isso indifere para mim, tá? Mas se vocês quiserem no final abrir o microfone para fazer uma pergunta, pode ser uma pergunta 100% particular com relação ao teu treinamento, eu estou aqui também para esclarecer dúvidas que não são possíveis lá no Instagram. Às vezes eu abro uma caixinha de perguntas, coloco lá, né? A pessoa coloca uma dúvida importantíssima, até faço uma sequência de stories,
mas não consigo dar continuidade no raciocínio. E aqui a gente vai conseguir. E, por fim, desenvolver uma linha de raciocínio, que é o que eu estou falando o tempo todo aqui, para que a gente consiga romper com os mitos da internet. Hoje mesmo a gente estava numa consulta, e aí na consulta, uma aluna, no caso, né, que já é aluna, mas ela estava contratando um outro plano, ela trouxe algumas coisas que ela vinha comentando, fazendo, né, com uma prática muito frequente com relação a treinamento e nutrição. Eu falei, aonde que tu encontrou isso? Ela falou para mim, exatamente isso. Guilherme, é tanta informação que a gente pega que eu acho que eu estava errando em algumas coisas e comecei a cortar coisas que eram essenciais. E aí a gente começou a alinhar com ela e viu que erros bem simples, mas muito importantes na jornada, estavam prejudicando o processo dela. Então vamos lá. Vamos para o primeiro conteúdo aqui. Vamos entender, basicamente, emagrecimento e hipertrofia, tá? Vamos entender o cenário, vamos destrinchar isso. Por mais que pareça tão simples, não é, tá? Não é. Galera, quando a gente fala de emagrecimento, isso no formulário, né, na nossa avaliação diagnóstica, na consultoria, é muito comum, né? A pessoa coloca lá, eu quero hipertrofia. Aí quando a gente faz a videochamada de alinhamento com ela, ela diz assim, na verdade, eu quero diminuir um pouco minha barriga. Eu estou com a barriga um pouco maiorzinha, um pouco de gordura, mas eu quero ficar com a perna firme. Esse objetivo, na percepção de vocês, é um objetivo de hipertrofia de fato? Eu vou fazer algumas perguntas, tá? Para vocês irem pensando. Mas o fato é que não é, tá? Não é. Por quê? Porque uma pessoa que busca hipertrofia, como eu coloquei ali, ela está em um cenário da dieta dela, onde ela está comendo muitas calorias. Muitas quanto, Guilherme? Depois a gente vai chegar lá. Mas ela está comendo mais do que ela precisa. Entenda isso no início, que já vai ser suficiente. Então, você precisa de uma quantidade calórica diária, certo? E você está comendo mais do que você precisa para, vamos usar um termo mais simples, para embolar calorias, né? Acumular calorias com o objetivo de quê? Construção. Quando a gente constrói uma casa, o que, que a gente faz? A gente coloca tijolinho em cima de tijolinho, né? Se a casa for tijolo. Mas coloca tijolinho em cima de tijolinho. Então, a gente começa a entender que a hipertrofia é um processo de construção. E que a gente precisa preservar a energia. Só que preservar a energia não significa que vai ser um momento da sua vida onde você não vai treinar forte, onde você não vai se dedicar, onde você não vai dar o máximo de você nas suas condições no treino. Não é isso, galera. Preservar a energia, na verdade, na hipertrofia, você vai treinar mais forte. A fase onde você mais treina é na fase de hipertrofia, porque você está comendo para isso, tá? Mas preservar a energia significa o quê? Fazer com que tu otimize a tua dieta para que tu tenha um gasto que não simbolize algo negativo nesse processo de construção. É como se eu comprasse 1.000 tijolos e daí no meu processo ali eu estou perdendo 900. Ou seja, eu estou prejudicando o meu processo de construção, tá? Eu vou dar alguns exemplos bem ridículos mesmo, mas é para ficar fácil a pessoa entender. Agora, se eu vou otimizar meu processo de hipertrofia, eu comprei 1.000 tijolos, eu perder 10, 12, 5, não vai atrapalhar minha jornada. Então, é isso que eu falo de preservar energia, tá? Pense aí qual a fase que você está. Vou explicando aqui. Já na fase de emagrecimento, a gente difere essas duas, tá? Hipertrofia e de emagrecimento. Tá, Guilherme, mas a definição está dentro do emagrecimento e você vai entender o porquê. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente quer desconstruir, a gente quer gerar aí uma eliminação. E para eliminar alguma coisa no nosso corpo, com relação à estética, gordura principalmente, a gente precisa estar num cenário de déficit. O que é um cenário de déficit? É um cenário em que, basicamente, você tem uma necessidade calórica e você vai estar ingerindo calorias e treinando, gerando mais gasto, para que essa necessidade que você tem, você sempre fique abaixo ali. Você tem uma necessidade de 3.000 calorias e você vai estar, no total, comendo e treinando, gastando calorias, vai estar ingerindo ali umas 1.800, 2.000, 2.500. Ou seja, você vai estar abaixo. Então, o objetivo é fazer com que o corpo trabalhe para você e, consequentemente, use a gordura para quê? Como fonte de energia e, portanto, sendo eliminado. Não sei se vocês sabem, mas só por curiosidade, uma vez que você ganha gordura, você não elimina essa gordura por completo, você não bota ela 100% para fora. O que acontece com a gordura, então, Guilherme? A gordura sofre um processo que a gente chama de hiperplasia, onde as células se multiplicam. E além da hipertrofia, que é o crescimento, essa multiplicação faz com que você não diminua o número de células depois no processo de emagrecimento. Então, o que acontece, Guilherme?
acontece que as células elas vão esvaziar. É por isso que uma pessoa que chega numa condição de peso, né, bem alta, tipo obeso, grau 3, às vezes tem dificuldade de retornar à condição de pele que tinha antes. Então a pele fica flácida, tem que fazer cirurgia justamente por isso, tá? Então, entendendo esses dois cenários, a gente já começa a pensar o seguinte: qual é o cenário que eu quero para os próximos dias, meses, talvez talvez esse ano em geral, né? Até o final do ano. Qual é o processo? Eu estou buscando de fato hipertrofia, construção, ou estou buscando de fato um emagrecimento? Lembrando que na hipertrofia, o fato de eu estar construindo músculos faz com que também, provavelmente, eu construa gordura. Sempre menos, obviamente, para otimizar o processo. Mas eu vou ganhar um pouco de gordura e de retenção. Só que esse processo eu vou mostrar para vocês como que a gente controla isso, principalmente aqui na consultoria, e faz com que as meninas cresçam, né? Tenham um aumento de massa muscular com um percentual de gordura às vezes igual ou até reduzindo esse percentual de gordura. Isso é basicamente estratégias que a gente usa junto de treino e nutrição. Por isso que eu coloquei ali, ó, treinamento e nutrição caminhando juntos. Eu não acredito em uma pessoa que faz só treino e ignora a dieta. Eu também não acredito em uma pessoa que só faz dieta e ignora os treinos. Uma hora ou outra ela vai precisar dos dois para otimizar esse processo. E só por curiosidade, para que vocês consigam entender, sempre o treino direciona a dieta. Anote isso. O meu treino direciona a minha dieta. Se o meu treino está extremamente forte, eu preciso comer para tal. Se o meu treino está mais tranquilo, menos frequente, mais leve, menos vezes na semana, eu vou comer para essa condição também. Então, a dieta, a pessoa que monta para a dieta, ela precisa olhar os teus treinos, senão ela vai fazer burrada. E vocês precisam entender isso, tá? Então, vou fazer uma perguntinha para vocês aqui. Vocês podem responder no chat aí mesmo. Entre treinar e fazer dieta, o que você escolhe? Se tivesse uma única possibilidade, o que você escolhe? Treinar ou fazer dieta? Essa é uma questão, não estou dizendo o que é mais difícil, o que é mais fácil, mas o que você escolheria, tá? Pensa aí e depois, se quiser, pode responder no chat. Quando a gente vai entrar agora na parte de glúteo, eu não vou ser extremamente técnico, mas eu preciso te mostrar aonde estão os grandes erros, principalmente das mulheres que ficam com aquele glúteo que, se a gente traçar uma linha na cintura, ele fica abaixo da linha, né? E tem aqueles outros glúteos que a gente traça uma linha e eles ficam para cima. É o famoso glúteo ou bumbum empinado, né? Aqui no Brasil se popularizou por glúteo na nuca, bumbum na nuca. São nomes que as pessoas utilizam para dizer aquele glúteo que está empinado. E olha só, uma coisa importante, quando a gente fala de glúteos hipertrofiados, vocês não podem pensar na Graciane Barbosa, por exemplo, tá? O glúteo hipertrofiado também pertence a uma mulher que é magrinha, que tem um bumbum durinho, porque a hipertrofia está relacionada, geralmente, a músculo. Então, eu posso ter uma hipertrofia leve, uma hipertrofia média, uma hipertrofia avançada ou altíssima, e aí, dependendo da mulher, uma hipertrofia com recursos como os anabolizantes. Então, a gente tem vários níveis. Mas uma mulher que é magra, ela também busca hipertrofia de glúteo, tá? Porque se ela não quer hipertrofia de glúteo, ela quer o quê? Ela quer um glúteo flácido, um glúteo mole, um glúteo pequeno, um glúteo cheio de gordura. E geralmente as mulheres não querem isso. Então, olha só. Quando a gente fala de complexo do glúteo, tá? A gente precisa entender isso aqui, ó. Basicamente, tem vários músculos, tá? No quadril, e vários músculos que vão atrapalhar vocês. Geralmente vão mais atrapalhar, eu vou explicar por que eles atrapalham, e outros que vão ajudar. Mas olha só o glúteo, 3 músculos aqui. Um maiorzão, que é onde você basicamente apalpa, né? Coloca a mão, o grande volume do seu glúteo ali é o glúteo máximo, tá bom? O mais da esquerda aqui para mim. O que tem ali a parte verde maior. Todos os verdes são glúteos, tá? O segundo do meio é o glúteo médio, responsável principalmente por aquilo que a gente chama de o bumbum com buracos. Vocês já viram? Que é aquele glúteo que tem as covinhas laterais. Esse músculo aqui é um dos músculos responsáveis por essa covinha ou pela ausência dessa covinha. E o glúteo mínimo, que é o mínimo, né, um pedaço muito pequeno, que as pessoas às vezes ignoram ou nem sabem que ele existe e acabam, às vezes, não tendo noção do que fazer e como trabalhar. Então, quando a gente fala do glúteo, a gente precisa englobar esses 3 músculos. E a gente precisa entender... Deixa eu só ver aqui, galera, que eu acho que tem um microfone... Deu. Estava só ativado. Se vocês virem aí que o microfone está ligado, só desativem, tá bom?
E aí, quando você começa a entender sobre o glúteo, você começa a perceber as diferentes posições que você precisa trabalhar dentro da musculação, dentro da sala de musculação, para ter um resultado legal. Um glúteo que só trabalha para trás, só cresce o máximo, provavelmente fica com aquelas laterais com covinha, fica estranho, fica sem tão formato, é um glúteo mais volumoso para trás. Mulheres que trabalham, e geralmente isso não acontece, tá? Mas se trabalhar excessivamente glúteo médio, vai ficar com a parte lateral mais desenvolvida e o glúteo meio achatado. Então, a gente precisa entender a dinâmica para dividir os feixes das fibras musculares e, consequentemente, colocar um glúteo que realmente dê aquela impressão de, opa, isso aqui realmente é um glúteo. Tá? Eu até brinco, né? Existe a bunda, existe o glúteo. O glúteo é o que vocês buscam, a bunda é o que a gente nasce. Então, basicamente, o que a gente vai ver aqui? Ó? Esses são... E olha como o glúteo trabalha, tá? E aqui vocês cometem um grande erro, eu vou explicar por quê. A gente entendendo a anatomia do glúteo, a gente vai perceber que ele faz diferentes movimentos, tá? De forma geral, ele faz 3. É como se você estendesse a sua perna para trás, ou seja, imagina que você está em pé e que você vai dar um coice, ou vai empurrar a perna para trás. Esse é o movimento que a gente chama de extensão do quadril, tá? O segundo movimento, que é um movimento de abdução do quadril, é um movimento como se tu fosse uma bailarina e tu está de frente e tu abre a perna lateralmente, certo? Esse é o movimento de abdução. E tem um terceiro movimento, que às vezes é uma dica num exercício específico, que é o movimento de rotação. Então, você está com a sua perna parada, tá? Imagina que você está com a perna reta, em pé, e você pega o seu pé e você bota o pé para o lado, entendeu? Para fora. Esse movimento de rotação, tá? Também ativa o glúteo. Então, em quais exercícios a gente está trabalhando o glúteo? Direta ou indiretamente? Agachamento e suas variações. Então, agachamento hack, agachamento no Smith, agachamento livre, agachamento com halter, agachamento em algumas outras máquinas diferenciadas, dependendo da academia. Todos esses exercícios trabalham glúteo. E tem pessoas que não contabilizam esses exercícios na soma do trabalho de glúteo semanal. O que acontece? Altíssimo volume para glúteo não recupera. Eu vou mostrar para vocês um ciclo de recuperação que você precisa acompanhar, e é bem simples, tá? A pessoa não precisa ter conhecimento para entender isso. E aí você consegue entender se o seu glúteo está trabalhando demais ou não. O levantamento terra e suas variações, então levantamento terra tradicional, com os pés da linha do quadril, levantamento terra sumô, mais aberto, são exercícios que trabalham glúteo. Elevação pélvica, um dos melhores exercícios para glúteo, ou conhecido também como ponte. Então pode ser com a barra, pode ser na máquina, pode ser com o pé suspenso, pode ser com um pé só no chão, o outro erguido, tanto faz. Isso vai depender do seu protocolo. Stiff também ativa glúteo, porque lembra comigo, né? Eu acabei de dizer que o glúteo ele faz o movimento de empurrar a perna para trás. E quando a gente está subindo no stiff, qual o movimento que a gente está fazendo? Pensa comigo, o tronco está movimentando, mas se você observar, o seu quadril ele sai de uma flexão lá embaixo e ele sobe até uma extensão. Então a gente também trabalha glúteo. Afundo, então a gente tem aí o afundo e suas variações, o odiado búlgaro, né? Pela maior parte das mulheres que odeiam búlgaro, não gostam daquele exercício, mas é um potente exercício para glúteo, pelo fato de ele ser um extensor do quadril, tá? Extensão do quadril em geral, então o famoso coice na roldana, glúteo na roldana com banco, glúteo 4 apoios, caneleira, mini band, todos esses trabalham. E as abduções e rotações, como eu expliquei, né? Cadeira abdutora, deslocamento lateral com a mini band, todos esses exercícios vão estar trabalhando, tá? E por que a gente está falando disso nesse momento, né? Por que a gente está falando de quais exercícios? Porque ao passar da nossa aula, eu vou explicar para vocês aonde que faz sentido vocês encaixarem esses exercícios e como que vocês contabilizam isso. Então, vai dar uma clareza até para as alunas que estão aqui, dependendo da... Eu acho que tem alguém da consultoria aqui, eu vi a Vanessa, tem meninas da consultoria, então, assim, a gente consegue, até mesmo nos nossos treinos, olhar e falar, nossa, agora eu estou entendendo o que está rolando. É o jogo por trás do jogo, sabe? É entender a lógica. E você começa a se tornar, por mais que você não tenha estudado 5, 9 anos como eu, a parte do treinamento, você consegue ter uma noção do que você está fazendo. Só que olha aqui, ó. Aqui que vem um grande ponto. Pega um papel, uma caneta e anota isso aqui, tá? Isso aqui é importante. Uma grande dúvida. Guilherme, mas por qual motivo, mesmo treinando, eu não desenvolvo meus glúteos?
Quem é da consultoria... Toma uma aguinha aqui. Quem é da consultoria sabe que a gente incomoda, logo que a pessoa entra, com algumas fotos, né? 14 fotos, para ser mais preciso. E essas fotos, elas fazem sentido aqui, nesse slide, nessa hora aqui. Por que, Guilherme, que elas fazem sentido aqui? Porque existe uma coisa que vocês não escutam falar no Instagram, ninguém fala, entendeu? As pessoas falam que faça 4 e 10, ó, o treino para deixar o glúteo duro. As pessoas falam tudo muito superficial. E quem copia acaba se ferrando, porque copia algo que não sabe realmente porque está copiando. Entendeu? Por isso que eu bato na orientação individual, personalizada, que a pessoa precisa. Então, a inibição recíproca da musculatura, o que acontece? Vou dar um exemplo para vocês, para tentar facilitar a vida de vocês. Vocês conhecem cabo de guerra? Que é aquele que fica, não sei se na cidade de vocês tem esse nome, mas uma corda, um time de um lado da corda, outro time de outro lado, e ficam puxando para ver quem consegue arrastar um time passando uma bandeira, uma marcação, e portanto tem a vitória. Vocês conhecem essa brincadeira, essa atividade, esse jogo? Coloquem para mim. Aqui acontece basicamente a mesma coisa. Infelizmente, o glúteo é chamado de músculo fásico. O que é isso, Guilherme? Músculo fásico. Músculos fásicos são músculos que, geralmente, por natureza, vão ficar fracos, vão ficar inibidos, vão ficar sempre com mais dificuldade de desenvolver. É por isso que o glúteo é tão difícil de ser conquistado, por causa dessa característica muscular. Em contrapartida, do outro lado do músculo fásico, existem os músculos tônicos. O músculo tônico é um músculo que, se você não fizer nada, ele vai ficar encurtado, rígido, tenso. E sabe quais são esses músculos? Esses 4 que eu coloquei aqui, quando a gente está falando de quadril, né? O iliopsoas, tá? Que geralmente é um dos maiores responsáveis por aquele desconforto na lombar. Ele é um músculo grande que se conecta na lombar, né, na parte das vértebras, dessa região, e se conecta ao quadril, fazendo o tracionamento do quadril. Pensa aí você em pé, tá? Esses músculos fazem esse movimento. Você está em pé, e eu falo assim, levanta uma perna só do chão. Esse ato de você levantar uma perna, como se fosse aproximar o joelho, né, do peito, como se fosse iniciar uma marcha, isso se chama flexão do quadril. Essa flexão, esses músculos aqui que eu estou colocando, são os responsáveis por esse movimento, e são os músculos que ficam fortalecidos. Se você fizer esse movimento que eu falei agora, de levantar a perna contrária, ou seja, empurrar a perna para trás, você está trabalhando o glúteo. Então, esses aqui, eles fazem para cima e o glúteo faz para trás, certo? Flexão e extensão. Essa musculatura aqui, como eu disse, por natureza, ela vai ficar tensa. Ela vai ficar encurtada. Então, a gente vai ter sempre maior dificuldade, porque vai ter sempre um cabo, uma corda, uma tensão, puxando no sentido contrário. Em algumas mulheres, o que é evidente? Vocês já viram lá, parece que tem um glúteo embaixo de outro glúteo. Tem uma dobrinha embaixo do glúteo. Vocês já perceberam que algumas mulheres, na visão lateral, tem esse tipo de glúteo? Tem um bumbum e aí embaixo vem, digamos que uma bordinha ali que parece um segundo início de glúteo, assim, pouco desenvolvido, ou uma gordurinha que fica incomodando. Muitas mulheres chamam isso de bananinha, certo? E é um incômodo para muitas delas. Essa é uma tendência natural dessa musculatura aqui, puxar o quadril para frente e, portanto, desfavorecer o glúteo, tá? E aí pensa, estamos falando do glúteo máximo, essa porção que você consegue colocar a mão mais para trás, essa porção maior, glúteo máximo. Só que olha aqui, o glúteo médio tem essa mesma participação. Quando a gente começa a entender que o glúteo médio faz aquele movimento, sabe, que eu mostrei para vocês de abertura, né? Abrir para o lado a perna, existem musculaturas que são contrárias a essa abertura, que fazem o quê? O fechamento. Quem aqui na consultoria percebe que geralmente os treinos não tem cadeira adutora? É muito difícil eu colocar cadeira adutora. A cadeira que fecha, sabe? Para ficar mais claro. A adutora fecha, a abdutora abre.
Então, geralmente eu coloco abdutora, mas pouco coloco adutora. Por quê? Porque a tendência desses 4 músculos aqui que eu coloquei também, de ficarem encurtados, favorecendo a inativação do glúteo médio. Então, eu também trouxe na ilustração ali, ó, tem uma perna que os joelhos estão se encostando praticamente. Quem já percebeu isso num agachamento? Já viu alguém fazendo isso no agachamento? Ou até mesmo executou isso no agachamento. Está lá agachando, se filmou ou observou, na hora que está lá embaixo, tudo bem. Na hora que vai subir, geralmente os joelhos tendem a ir um em direção ao outro. Fazer o que a gente chama de valgo, né? Se encostarem. Claro que às vezes não se encostam, mas eles fecham e abrem. Por que isso acontece? Por causa dessa falta de ativação de glúteo. Quem aqui também já deve ter recebido uma orientação do tipo, ó, se você está tendo esse problema, use uma mini band acima do joelho ou abaixo do joelho para favorecer essa noção de que a mini band vai tentar fechar a sua perna e você vai fazer força para manter ela estável e alinhada. Pé alinhado com o joelho, alinhado com o quadril. Então, essas 2 preocupações aqui fazem, uma, com que você não trabalhe de forma correta, né, e ative a musculatura do glúteo máximo. 2, não ativando a musculatura do glúteo médio. Então, você fica com uma disfunção, que já é natural, tá? Entenda isso. Já é uma disfunção natural, de você ficar com os glúteos inibidos. E o que acontece no treinamento? Você provoca essa inibição ainda mais. Então, eu vejo, às vezes, assim, eu recebo protocolos em lá 5 séries de cadeira adutora. Só que a pessoa não tem essa necessidade e também não tem essa mobilidade. Então, o que você pode fazer? Você pode sentar no chão com as pernas bem abertas e alongar a região interior da perna. O que a gente chama de adutores, né? Basicamente, os adutores. O que faz o fechamento. Essa região, independente se você vai treinar superior, glúteo, não sei o quê, é bom que você mantenha ela alongada, porque a facilidade dela encurtar é muito grande. Aí a gente junta com outras coisas que são comuns. Mulher, geralmente, cruza mais a perna do que o homem, né? Geralmente. Então, o cruzar de perna, favorecendo o quê? Quando eu passo uma perna sobre a outra, eu favoreço esse movimento de adução. Cruza a perna. Utilização de salto alto. Algumas mulheres usam no dia a dia, outras não. Outras trabalham em coisas que não precisam. Mas utilização de salto alto prejudica também. Então, a gente começa a acumular uma série de coisas que vão contrário ao nosso objetivo. Ou pelo menos o objetivo das mulheres, desenvolver glúteos. E a gente começa a perceber que, às vezes, o nosso trabalho, vamos supor, ele tem intensidade 5. Só que o destrabalho, né? O destrabalho, ou aquilo que eu chamo de força contrária ao meu objetivo, é de intensidade 10. Ou seja, eu estou menos 5. Tá faltando coisas aqui. Entendeu? Tá faltando. Eu não consigo porque eu estou lá buscando um resultado, estou necessitando uma mudança no meu corpo, mas eu não me atentei para pequenos detalhes. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Principalmente mulheres que já estão há anos na academia, os detalhes fazem muita diferença. Muita diferença, tá? Eu vou aproveitar aqui. Alguém levantou a mão. Pode ligar teu áudio e perguntar? Tem um nome aqui, Zoom User, não tá com o nome. Mas se tu conseguir abrir teu áudio aí e perguntar, tu que tá com a mão levantada, pode fazer a pergunta, tá? Deixa eu ver se eu consigo liberar teu áudio aqui. Só para não perder o raciocínio, talvez ela tenha uma pergunta que seja importante. Bom, galera, sabe as perguntas depois. Bom, eu vou deixar a possibilidade aqui, qualquer coisa pode mandar mensagem. Eu mandei no privado para ver se realmente ela levantou a mão ou foi sem querer. Então, assim, ó,
A gente precisa ter atenção nesses detalhes, principalmente para quem treina, né, há anos, porque eu vou explicar para vocês entenderem, é que quanto mais uma pessoa treina, menos ela é treinável e, portanto, menor a capacidade que ela tem de evoluir. Eu mostrei esses dias para uma aluna minha um gráfico de um estudo que mostra uma pessoa que é iniciante, em 1 ano de treinamento, ela pode ganhar até 11 quilos de massa muscular, 9 quilos de massa muscular. Isso é muito. Agora, uma pessoa que treina mais de 5 anos, em 1 ano, ela não consegue ganhar 1 quilo. Ela ganha 900 gramas. E olha, nós estamos falando de um cenário de uma pessoa, de um homem treinado, né? O estudo era com homens treinados, que tinham um método de treinamento. Agora, tu imagina quem segue YouTube, quem pega dica no Instagram, quem tipo pega a caixinha de pergunta boiando e sai fazendo. Imagina, a possibilidade da pessoa evoluir é quase que zero. A pessoa fica patinando muito tempo. Então, olha só, o que eu acabei de falar? O que geralmente nós fazemos aqui na consultoria, né? E olha, mais de 70% das novas alunas chegam nessa condição. A gente faz justamente a solicitação das fotos, né? É quase que uma obrigatoriedade, a gente insiste mesmo que as pessoas enviem as fotos, para que a gente consiga identificar, claro que não é só o glúteo, mas hoje a aula é de glúteo, então a gente está falando exatamente sobre isso, né? A gente precisa identificar quais são os desvios posturais ou quais são as necessidades que as pessoas têm. Né? Então, às vezes a pessoa chega com o ombro protuso, que é aquele ombro para frente, trabalha muito em frente ao computador, ou trabalha muito tempo sentado, então o glúteo é inibido, o glúteo é morto, né? Isso acontece muito também, é muito comum, tá? Não se desespere, é muito comum. E como eu disse, o glúteo é um músculo que, por natureza, ele vai ficar assim. Então, é difícil, entendeu? A pessoa precisa ter muita disciplina mesmo. Então, a gente pede essas fotos, e essas fotos, elas foram, né, e são responsáveis por nos dar uma fundamentação no trabalho. O que a gente realmente precisa fazer com essa pessoa? Porque imagina, eu boto lá, vou dar um exemplo aleatório, eu boto lá a Maria para fazer um agachamento. Só que a Maria, quando sobe, ela tem o glúteo inativo, ela faz o valgo dinâmico, ela junta os joelhos, não tem profundidade, e aí eu falo, meu Deus, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer essa pessoa evoluir? Como que eu vou fazer essa pessoa evoluir sem enxergar? Então, assim, eu comecei o trabalho de consultoria em 2017, já faz alguns anos. Nessa trajetória, a gente vem aprimorando alguns métodos para conseguir, mesmo que distante, avaliar, e pasmem, avaliar mais do que muito cara que está perto, muito personal. Né? Isso é uma realidade. Eu atendo muitas clientes que, principalmente aqui na minha região, que tem acompanhamento com o personal, segue o meu protocolo, mas há 5, 6 anos com o mesmo personal, ele nunca fez uma avaliação. Então, a gente começa a perceber que não existe possibilidade de prescrição sem avaliar. A gente precisa ter um mínimo de avaliação, né, de entender como que é a composição corporal dessa pessoa, como que está a postura dela, como que está a posição dela em relação ao treino, o nível, eu vou falar isso também no próximo slide, o nível de treinamento dessa pessoa, porque se eu peco no excesso, essa pessoa não evolui. Se eu coloco poucas séries, um volume muito baixo, essa pessoa sobra demais em relação à capacidade que ela tem. Então, eu preciso ser muito assertivo. O treinamento, pessoal, por mais que pareça, né, porque todo mundo sabe treinar, entre aspas, todo mundo, né, tem um leg press, sabe o que é para perna, a pessoa vai lá e faz. Parece ser muito simples, mas é muito difícil. O que funcionava 5 anos atrás não funciona mais, sabe? O que se discutia quando eu entrei na faculdade, discutiam-se muito sobre aeróbio em jejum. Cara, passou, né? Passou. Muita gente fazendo, achando, nossa, tô abalando, queimando mais gordura, oxidando. Nada a ver, sabe? Os estudos mostraram. Então, a gente precisa entender que não podemos nos basear no que o Instagram diz, mas precisamos de orientação que seja específica sobre a área, para ter mais o quê? Assertividade. E uma coisa que eu sempre falo é economizar o tempo. Vocês concordam comigo que uma vez que eu treino certo e treino com uma orientação, eu economizo meu tempo, porque não tem nada pior de eu passar 10 anos na academia e eu tirar a foto do primeiro ano e do 10º e tá igual, sabe? E eu fazer um teste de força e eu tá com a mesma força. Bom, tava fazendo o que lá? É saúde? Será realmente que é? Será que melhorou a saúde também? Ou estava lá mais no recreativo? Então, isso é importante. Então, a gente faz esses testes para entender. E aí tem você pode fazer na sua casa, tá?
quando você deita no chão e você pega a sua perna, né? E traz uma perna, uma fica estendida, e você pega a outra perna e abraça, né? Abraça ali a canela, o joelho, vou usar a canela porque é mais simples de entender. Mas se abraça aqui na frente, aqui, ó, e traz o máximo, né, dessa coxa perto do peito. A perna que está embaixo, geralmente quando você tem essa musculatura que eu disse que inibe o glúteo, quando você tem ela extremamente encurtada, a perna que está estendida no chão, ela tende a levantar. Então você tem a posterior da sua coxa levantando excessivamente, certo? Para tentar compensar, porque como está encurtado o quadril, uma vez que eu puxo uma perna, a outra quer levantar também. Então a gente começa a identificar através desses testes que algumas mulheres têm necessidade X, outras Y, outras X e Y. Então a gente começa a montar o treino não por aquilo que a pessoa disse que quer, mas por aquilo que ela precisa para chegar aonde ela disse que quer. Vocês conseguem compreender que são duas coisas completamente diferentes? São duas coisas completamente diferentes. O meu aluno, ele é muito, ele sabe muito bem onde ele quer chegar, mas ele não sabe muito bem quais são as necessidades que ele tem para chegar onde ele deseja. E isso é papel do profissional identificar e mostrar, ó, nós temos o objetivo X, por exemplo, tá? Vou trazer um dado bem comum aqui. Eu vou passar para o próximo slide para ficar mais fácil de vocês entenderem, ó. Iniciante, tá? Como saber qual a recomendação de treino? Eu tenho um iniciante. Inclusive, eu estou com um menino que começou agora na consultoria, 16 anos. Pô, 16 anos, iniciante, praticamente não faz musculação. Vocês acham que um iniciante vai fazer, por mais que ele queira desenvolver, tá? Peitoral. Eu vou colocar ele para fazer supino reto, supino inclinado, crucifixo, voador. 4 séries de 10. Quantas séries são? 4, 8, 12, 16. Olha o que diz ali. Iniciantes utilizem de 1 a 6 séries por grupamento. A gente está falando isso por semana. Então, o que acontece? Vou voltar lá para vocês. Mulherada chegou na academia hoje, tá? O que a gente vê? 3 de 10, 3 de 12. É o comum da academia, né? 3 de 15, comum de academia. Aí coloca abdutor, agachamento, leg press, passado, coloca uns 4, 5 exercícios. Pô, Guilherme, mas 5 exercícios é tão pouco, né? O cara faz ali, como é iniciante, às vezes não consegue uma carga tão alta, então geralmente os intervalos são menores, 45 segundos às vezes. Então a pessoa, 3 séries, 45 segundos, carga leve, recupera rápido, faz rápido, às vezes o treino dá em meia hora. Então, significa que ela tem que treinar em menos tempo? Não é isso. Não significa que ela tem que treinar em menos tempo. Significa que ela precisa respeitar aquilo que ela está fazendo. Vocês lembram que eu falei que agachamento trabalha glúteo, afundo trabalha glúteo, leg press, elevação pélvica, tudo isso trabalha glúteo? Agora vocês pensem aqui nas contas, né? Eu boto o agachamento, 3 séries. Eu boto leg press, 3 séries. Eu boto o afundo, 3 séries. Já são 9 séries. A pessoa que está iniciando, ela vai conseguir executar? Vai conseguir executar. Isso é incrível, ela vai conseguir. Só que ela não vai conseguir a pirâmide da perfeição. É o nome que eu dei, tá? Mas esse nome não existe. O que é a pirâmide da perfeição? A pessoa precisa começar com a execução. E ela pode até ir muito bem na execução. Mas geralmente no segundo andar da pirâmide ela para. O que é o segundo andar? Forçar. Forçar. Você precisa... Ó, depois eu vou ter um slide que vai estar bem grande escrito isso. Mas você precisa desenvolver a sua força. Ah, mas eu não quero, eu quero só ficar magrinha, bonitinha para o verão. Não importa. Força é valência para a vida. Com 80 anos você vai me agradecer, ou agradecer o seu profissional, o seu professor, que você treinou força. Então você precisa o quê? Pensa comigo aqui, sou iniciante. Vamos botar que você vai fazer 6 séries para glúteo. Você vai começar fazendo ali as 6 séries com uma carga. Depois de 6 meses, você precisa ter evoluído essa carga. Você precisa estar mais forte. Você precisa entrar nos seus treinos de musculação, e agora isso serve para todas vocês, tá? Entrar no treino falando assim, ó, hoje eu preciso me superar. Por que vocês acreditam que no aplicativo da consultoria tem um espaço escrito carga? Aí a pessoa pode registrar, apagar, registrar novamente. Por quê? Para você enxergar com quanto você fez, poder apagar e escrever um novo peso e estar sempre progredindo nas cargas. Sempre progredindo. Um dos erros mais comuns, isso não acontece só com as pessoas comuns, acontece com os personal, tá? O cara vai para a academia, vai te dar alta, contratou o serviço dele, vai lá, querida, tem problema.
Contratou o serviço do cara, o cara te dá uma aula diferente da outra todos os dias. Então, o aluno em si, ele fala assim, nossa, que maravilhoso, cara. Todo dia eu tenho um treino diferente. Tá errado. Tá errado. Como que você progride? Imagina o seu filho, a sua filha, chega na escola, hoje aprende o quê? Aprende as formas geométricas. Amanhã aprende o quê? Já começa o alfabeto. No outro dia, já raiz quadrada. Eu começo a entrar nos negócios. Como é que funciona o aprendizado? Na musculação, da mesma forma. Repetição. Tá, galera? Repetição. Então, eu preciso ter um protocolo sendo seguido por algumas semanas, onde na primeira semana eu vou adaptar o meu corpo, né? Eu vou entender. Então, geralmente as alunas mandam, Guilherme, na primeira semana meu treino demora um pouquinho mais. Por quê? Porque tu tá conhecendo os exercícios, tá fazendo um trabalho de reconhecimento. Tá ajustando carga, tá entendendo qual é a tua situação, tá vendo como que tu pode gerenciar, tá entendendo ali a locomoção, né, do treino, um exercício é lá, outro aqui, é combinado, preciso pedir um ajuste. E aí, nas próximas semanas, qual é o objetivo? Aumentar a carga, progredir em carga, buscar o máximo. Então, eu sempre brinco, né, com as alunas, eu falo assim, a vida só começa depois que você agacha com pelo menos o seu peso corporal. Eu falo isso. Isso é uma brincadeira, mas é sério. É uma brincadeira onde eu falo, o peso corporal da pessoa é uma referência no agachamento. E o que vocês veem, para quem está acompanhando no computador, consegue ver essa tabela que é pequenininha, mas eu botei aqui. A gente tem um parâmetro para você entender. Presta atenção agora. Você tem 3 níveis, né? Iniciante, o intermediário e avançado. Antes era muito fácil. Iniciante era a pessoa que tinha saía do sedentarismo ou tinha menos de 6 meses de treino. Intermediário gerava uma discussão entre 6 meses de treino a 1 ano ou até 2 anos de treino. Então, de 6 meses a 2 anos. Avançados são pessoas que tinham mais de 2 anos de treino com ganhos de força considerável. O que aconteceu? Veio essa planilha no meio da pandemia ali, não sei se foi no meio ou foi um pouquinho antes, mas mudou. Esse estudo é de brasileiros, que está sendo amplamente usado para definição de nível de treinamento. Então, a gente tem ali o tempo que a pessoa está treinando sem interrupção, a gente tem o tempo de destreino, então, eu treino há 10 anos, mas eu parei durante 8 meses na pandemia, tem que considerar, destreino. Eu tenho a experiência prévia, quanto tempo eu tenho de experiência nisso? Eu tenho a técnica, um elemento chave, porque não adianta ter 20 anos de treino, fazer tudo errado os 20 anos, e acontece. E a gente tem os valores de força. Aqui é lindo, porque aqui ninguém faz. Entendeu? Aqui ninguém faz. E aqui é simples de fazer. Nós temos exercícios como, pega aqui, supino, barra que é aquele exercício que você, né, se pendura e tenta puxar o seu próprio corpo. Supino, deitado, empurra a barra no peito. Então, supino, barra, nós temos agachamento e levantamento terra. São 4 testes simples de força, onde você basicamente faz ali o máximo de repetições com uma carga, buscando sempre, né, ficar o mais perto de uma repetição. Então, tipo, eu vou botar carga para fazer só uma e não conseguir fazer a segunda, mas isso é mais difícil de fazer, então, geralmente a gente faz ali 4, 5 repetições máximas, por isso que é RMs, máximas, e a pessoa faz uma estimativa de regra de 3, né? Do tipo, se fez 4 repetições máximas com X carga, quanto que daria se fosse uma repetição? Daria tanto. E aí a gente consegue ter uma noção. E aí a gente coloca nessa calculadora para ver os pontos. Então, marca 1 ponto ali, marca 2 pontos, marca 3 pontos ou marca 4 pontos, dependendo da classificação dentro de cada um. Então, tempo de treino, tem até 2 meses de academia, marca 1 ponto, iniciante. Tempo de destreino, não tem, está treinando, então marca 4 pontos. Experiência prévia, tem experiência? Tem, de 2 a 12 meses. Então marca 2 pontos, intermediário. E a pessoa tem uma média final, né? Uma média final para entender qual é o nível real de treinamento dela. E aí a gente consegue fazer a prescrição, porque o que acontece? Se você iniciou na academia há pouco, você vai ser iniciante. Isso é quase que certeza. Agora, se você já é uma pessoa que treina há 5 anos, há 10 anos, aí, minha filha, você precisa ter muita cautela para entender se você vai trabalhar entre 6 e 10 séries ou mais. Olha aqui o que eu coloquei. Para hipertrofia, a gente tem estudos que mostram que vão até 60 séries para o grupo muscular. Já parou para pensar fazer 60 séries? 60 séries pesadas. Não, é muito difícil. Então, a gente tem iniciante, a gente tem intermediário, a gente tem os avançados e os altamente treinados ou altamente avançados. Né? Essas pessoas elas vão ter um nível de treino
que é o que eu costumo falar para vocês, eu falei da pirâmide ali. Então, primeiro eu tenho execução, depois eu ganho força, depois que eu ganhei força, eu começo a adicionar volume. Então, por exemplo, meu treino de inferiores, eu vou te dar um exemplo, se eu fosse uma mulher começando hoje, o que eu faria? Eu faria agachamento, eu faria levantamento terra e elevação pélvica. Talvez 2 séries de cada, né? Se eu estivesse começando agora, talvez uma de cada, buscando o quê? Claro, uma boa execução e progredir em carga. Ah, mas só 3 exercícios, Guilherme? Só 3. No início eu ganharia o quê? Base. Então, se você está começando agora, busque pela base, força. Porque a base é o que vai te dar depois capacidade de aumentar as séries, né? Portanto, o volume de treino, e você vai conseguir entender um pouco mais do seu corpo. E aí você vai estar treinando pesado, com volume maior, vendo se recupera bem, podendo aumentar esse volume, e depois inserir os métodos. Porque às vezes o cara coloca lá, cadeira extensora, drop set, 3 vezes 10, baixa o peso, faz até a falha, baixa o peso, faz até a falha, baixa o peso, faz até a falha. Daí quando a pessoa vai ver, a pessoa fala assim, olha, eu baixo a carga uma vez e acabou as placas, porque eu faço com pouca carga. Então, entendeu? A pessoa não desenvolveu força, ela está no estágio errado, na hora errada. Então, isso é extremamente importante para vocês. E aí o que eu coloquei aqui, ó, o que eu falei antes, eu preciso de sobrecarga. Eu preciso de sobrecarga. A gente vai entrar agora numa parte legal e você vai entender basicamente como que você constrói o seu glúteo, mas não deixa seu abdômen gordinho. E também como que você seca o seu abdômen, se essa for a necessidade, sem perder todo o glúteo que você construiu. Tá bom? Então, presta atenção aqui. Então, eu preciso de sobrecarga. Essa é a sua melhor forma de tomar uma decisão na hora de subir / aumentar o volume de treino. Estou progredindo em carga? Ah, tá legal, estou progredindo. Eu estou conseguindo, além dessa progressão, eu estou conseguindo recuperar? Isso eu vou mostrar para vocês. Eu estou conseguindo recuperar? Isso é importante, pessoal. Isso é importante. Então, assim, ó, independente se sou eu ou se não sou o teu treinador, manda uma mensagem para ele. Fala assim, professor, eu estou me recuperando bem dos treinos. Ou não, professor, eu percebi que no treino X, na prescrição 10, 9, 17, eu estou tendo dificuldade de recuperar. Eu treino quadríceps na segunda, às vezes tem na quarta, tem posterior, eu estou dolorida pra caramba ainda. Opa, a gente precisa de repente regredir. Então, assim, esses dias eu vi uma pergunta, a moça botou assim no meu Instagram, e para quem treina 6 vezes na semana, com ênfase em quadríceps, eu falei, olha, 6 vezes na semana, tu não vai conseguir treinar a perna 4 vezes. 3 eu já acho muito. 3 eu já acho o ápice. 4 é muito difícil tu conseguir treinar mantendo uma carga alta. O teu joelho vai, sabe, vai dificultar o processo, o teu quadril vai sofrer. E tudo isso vai gerar o quê? Estresse precoce e vai gerar o quê? Lesão e vai fazer você abandonar o jogo. Então, a gente precisa ter esses cuidados, porque muitas vezes a gente também não só estuda, mas passa por isso. Eu fui uma pessoa que passei por isso. Eu tenho meu posterior de coxa direito menor que o esquerdo por um rompimento grau 2 do isquiotibial, por uma burrice de não ter aquecido e sair para dar um tiro de 60 metros num estilo de competição que a gente teve. Estourei na hora, sabe, parecia que alguém tinha dado, tipo assim, 700 mil socos ali na região, tava com toda a perna assim roxa. Derrame absurdo. E aí, o que aconteceu? Piorou porque eu não fui nem procurar um físio. Deveria, né? Não, fiquei 40 dias arrastando a perna, fazendo gelo, buscando tratamento. Por quê? A ausência de conhecimento, o que nós chamamos de ignorância. Não é uma ofensa, mas é quando eu não tenho conhecimento sobre tal, eu sempre digo, ou eu busco um conhecimento de alguém que já estudou para economizar. Porque imagina, não sei treinamento, eu faço faculdade. Legal, 5 anos. Aí faz pós. Não sei nutrição? Vá para a faculdade de nutrição, mais 5. Não, mas agora eu preciso entender um pouco mais de hormônio, eu vou para a faculdade de medicina, vou virar endócrino. Não. O que você faz? Você paga um endócrino, paga o treinador, paga a nutricionista, paga as pessoas, claro, de acordo com o seu recurso, mas paga para ter um conhecimento e economizar o seu tempo e também potencializar o seu resultado. Então, quando você tem essa possibilidade, isso é ótimo para que você continue evoluindo, tá? E ali o que eu coloquei, que eu falei lá no início, ó, geralmente eu reduzo o volume relatado pelo aluno. Então, tem aluno que descreve muito bem, né? Eu estou fazendo treino X, Y, Z, eu vou lá e reduzo o treino dessa pessoa, ao invés de aumentar. Por quê?
ela vai sentir, no início, ela vai dizer assim, ah, mas esse treino está muito estranho, está mais leve. Ela sente, mas a gente vai fazendo um trabalho de reconhecimento e vendo realmente o quanto que ela precisa aumentar. Então, lembre-se uma coisa, se eu pudesse deixar um recado nessa aula de hoje, não terminou ainda, tá? Daqui a pouco eu vou finalizar, mas só para você entender, o mais na musculação nem sempre é mais. Às vezes, mais na musculação é menos. Porque não é simplesmente avançar, avançar, avançar. Você precisa entender o cenário que você está para ter a melhor prescrição, o melhor direcionamento. E aqui a gente entra numa coisa que eu falei para vocês, ó, que parece uma coisa maluca, mas é bem simples de entender. No início do gráfico, não sei se vocês enxergam o meu mouse. Deixa eu ver se eu consigo controle remoto. Compartilhar. Não. Bom, eu não lembro como é que faz aqui para botar o mouse, mas aqui no início dessa imagem nós temos o estímulo. O estímulo entenda como treino, tá? Então a gente tem uma linha, que é a linha ali basicamente de equilíbrio do nosso corpo, e nós temos essa ondulação, ok? No início nós temos o estímulo, então eu treinei. Pum! Treinei. O que acontece? O nosso corpo ele sofre um desequilíbrio e ele tem que reduzir, né? Digamos assim, ele vai entrar em um processo de quê? De dificuldade de se recuperar. Então, teve o estímulo, ele baixa, ali é o que está dizendo, ó, exaustão pós-treino, dependendo da intensidade e do volume do treino. Então, quanto maior a intensidade, tá? E uma das formas de a gente classificar intensidade é carga, tá? Então, assim, muita carga, muito exercício pode ter um estresse muito profundo e demorar muito para acontecer essa supercompensação. No momento que essa linha vai subindo, esse processo de supercompensação é um processo que você pode entender como melhoria. Então, você dá o estímulo, o seu corpo piora parcialmente para melhorar. E aí, quando ele chega lá em cima, você está no seu melhor condicionamento. O que você precisa dar de novo? Um estímulo. Caso você não dê um estímulo nessa região, nessa musculatura, você vai ter um declínio de novo, que é o que a gente chama de involução. Então, se você treina errado, ao invés de você dar um estímulo, recuperar, gerar uma adaptação e progredir, você vai ficar vivendo a vida assim, na ondulatória, né? na ondulação, digamos assim, onde você dá o estímulo, o corpo se lasca, fica todo dolorido, interrompe. Dá o estímulo, e isso não acontece somente nas semanas, isso acontece na vida da pessoa. A pessoa treina 6 meses dando a vida. Daqui a pouco ela fala, ah, cansei. Ela para 2, ela treina mal, ela não treina mais. Então, grave uma coisa que eu vou te falar. Mesmo que você vá à academia, não significa que você está treinando. Porque treinamento significa melhora, significa gerar novas adaptações, certo? Então, você pode estar indo à academia, você pode estar treinando, e mesmo assim estar piorando, porque você não dar o seu máximo, porque você acha que treinar de qualquer jeito é a mesma coisa, que você acha que está, sabe? Isso é importante você ter noção. Então, quando você entrar na academia, você já aprendeu comigo aqui o quê? Vai entrar, vai dizer, eu preciso me superar em relação às cargas. Lembrando da pirâmide, execução na base, força, certo? Depois, volume de exercício, volume de treino, e por fim, os métodos. Então, eu preciso ter essa noção. Que eu vou entrar com o quê? Com a inteligência. Eu vou fazer um esforço inteligente. Vou para o agachamento, leg press. Por isso que a musculação para muitas pessoas é monótona, porque ela é sempre a mesma coisa. E é mesmo, agachamento, leg press, fundo, stiff. Basicamente a mesma coisa. Onde é que está a arte do negócio? Está nessa estrutura de fazer a pessoa gerar adaptações, melhorar, certo? E aí, pessoal, olha aqui que eu botei, ó, não inverta a ordem. Primeira execução, força, volume e os métodos. E aí a gente entra nos os 3 últimos slides, que é entender o teu cenário. Eu quero te ajudar a entender o teu cenário para que você tome decisões mais assertivas e possa dizer, opa, fechou. É nessa situação que eu estou e é dessa forma que eu vou fazer o treino. Então, só para que a gente dê continuidade e finalize esses 3 stories para terminar a aula, eu quero só te dar um panorama geral aqui do que você viu. Você sabe que existem músculos que trabalham o contrário ao seu glúteo, então, portanto, você precisa analisar se você precisa ou não de um trabalho de flexibilidade específico para essa região, certo? Você tem aí um nível de treinamento que você precisa respeitar, que você precisa entender, certo? Conhecer esse nível. Você precisa entender sobre a sua alimentação para que no seu treino ele possa render, né? Você tem que ofertar
a sua dieta para que o seu treino possa render, certo? E entendendo o seu nível de treinamento, você vai entender o número de séries, o volume do treino, a intensidade que você precisa trabalhar. E aí você vai recuperar e ter os estímulos corretos. Agora, entrando na parte da sua composição, do seu cenário, você vai olhar, olhando para composição corporal. O que eu preciso buscar? Tem vários biotipos, mas eu separei 3 que a maior parte de nós estamos aqui, tá? A falsa magra. Existe alguma falsa magra aqui? Se existe, essa é uma atenção que você precisa ter. Quem é caracterizado como falsa magra? Né? Mulheres que relativamente têm um peso normal, um peso baixo. 49 quilos, 50 e poucos quilos, às vezes até 60 quilos, dependendo da altura. Mas, de roupa, todo mundo olha e fala, esta mulher é magra. Só que quando ela tira a roupa e ela se vê, ou ela bota um biquíni, ela tem muita flacidez excessiva. Essa é uma falsa magra. Essa pessoa, provavelmente, mesmo se ela treinar, tá? Ela não deve estar com um nível de treino muito bom. Então, provavelmente, essa pessoa precisa de 2 coisas. Uma dieta hipocalórica, ou seja, uma dieta de déficit. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa precisa de 1.800 calorias por dia para manter o peso, para manter o corpo, certo? Para manter o GET dela, gasto energético total, 1.800. Ela vai ter que gerar um déficit, então a dieta vai ter 1.500, 1.400 calorias, tá? Eu vou falar depois também sobre essa parte nutricional. Então ela está gerando um déficit com a dieta dela. E ela precisa que a dieta seja hiperproteica, ou seja, tenha uma quantidade de proteínas altas, tá? Vamos lá. Porque isso vai favorecer o físico dela para responder de uma forma muito melhor e, consequentemente, não só vai melhorar, como tem o que eu coloquei ali, possíveis ganhos de massa muscular enquanto elimina gordura. Então, sim, essa pessoa vai poder fazer os dois ao mesmo tempo. Essa pessoa vai poder melhorar E o que acontece geralmente? Fazemos uma avaliação, certo? A pessoa, na avaliação física lá, ela mudou 2 quilos. Putz, só 2 quilos? Às vezes 90 dias, né? Entre uma avaliação e outra. Só 2 quilos. Mas daí tu fazer a avaliação, ela teve um potencial de mudança de composição corporal muito bom. Ela perdeu 6, 7 quilos de gordura. Ganhou massa muscular. Um cenário perfeito. Então a balança não representa tudo. Certo? A balança não vai representar para essa pessoa. Agora, em contrapartida, eu preciso que vocês coloquem uma coisa na cabeça de vocês. A balança também é uma referência. Porque tem muita gente que fala isso, e geralmente são pessoas que estão mais acima do peso. Elas falam assim, não, eu abandonei a balança. O meu referencial é a roupa. Cara, se você, vamos pular para o segundo caso, alto percentual de gordura. Se você é uma mulher que tem alto percentual de gordura, tem muita gordura abdominal, culote, coxa e tudo mais, você tem sim que olhar a balança, porque você precisa ver toda a semana, toda a semana, tá? Porque o trabalho geralmente é semanal, o déficit que a tua nutricionista coloca é semanal, por isso que existe refeição livre ou refeed, é semanal. Então, você precisa ver a balança baixando sempre, todas as semanas. Estabilizou, tem que olhar o que aconteceu, se foi uma mudança na composição, ou se realmente precisa ajustar a dieta. Então, precisa também de dieta hipocalórica, uma dieta, obviamente, com déficit para poder emagrecer, né? Forçar o corpo a emagrecer. E também é legal que seja hiperproteica, para preservar a massa muscular. Porque uma vez que a pessoa tem um percentual de gordura mais alto, às vezes é mais gordinha, geralmente essa pessoa até se dedica na academia, mas ela tem uma composição que não é muito legal. Então, essa pessoa, às vezes, ela tem uma quantidade de massa muscular já legal e ela não quer perder essa massa muscular. Então, essa dieta hiperproteica, ela é uma dieta que vai favorecer a eliminação de gordura e a manutenção, o mantimento da massa muscular. Entenda uma coisa, pessoal. É possível ganhar massa muscular enquanto você está fazendo dietas para déficit? É. Mas não é o esperado. Tá? Não é o esperado. É possível? É. Às vezes a pessoa ganha 200 gramas, 300 gramas, às vezes 500 gramas. Tem que comemorar? Claro que tem que comemorar. Porque o objetivo não é esse, o objetivo é eliminar a gordura. Então não tente andar numa direção e ter resultado de outra. Você tem que ter clareza. Estou buscando eliminação de gordura, eu tenho mais gordura, então beleza. Foque na eliminação de gordura, esqueça a quantidade de massa muscular aumentada. Não é o seu caminho agora, depois você faz isso.
Por isso que no próximo slide eu vou falar do processo necessário. Por fim, aqui, a pessoa que tem baixo percentual de gordura, essa pessoa é o famoso magrinho, né? Aquele magrinho que come tudo e não engorda. Eu tenho algumas alunas assim, que chegam a comer quase 3.000 calorias com 49 quilos, 50 quilos. Fala, cara, para onde que vai tanta comida? A pessoa come, ela tem dificuldade do ganho, e ainda assim, se ela ficar um dia sem comer, ela perde tipo 2 quilos, 3 quilos. É aquela luta contrária, sabe? A mesma luta que o gordinho tem, é uma luta que os magrinhos têm no sentido contrário. Então, essa pessoa precisa de uma dieta que seja hipercalórica, tá? Estimule bastante a quantidade do corpo dela de produzir mais massa muscular. Vai ganhar gordura? Vai, mas geralmente é pouco. E uma dieta que tenha principalmente fontes de carboidrato para gerar bastante energia para essa pessoa produzir, treinar pesado, se esforçar e conseguir construir massa muscular. Agora, eu coloquei em vermelho, inclusive. Importante uma coisa ali, muito importante. Tenha cuidado com o déficit calórico da sua dieta, para não forçar demais o emagrecimento e gerar um quadro insustentável. Esse é o maior erro de vocês, tá? Quando você começa uma dieta, você precisa entender que se você não é uma pessoa hormonizada, se você não tem chip da beleza, que é a famosa gestrinona, se você não toma oxandrolona, não usa testosterona em gel, ou não usa algum tipo de hormônio que você considera uma pessoa natural, se você fizer um déficit maior de 500 calorias por dia na sua dieta, precisa de 2.000, está comendo 1.200, 1.000, você vai conseguir emagrecer? Provavelmente vai ser legal, o resultado vai ser bem rápido. Só que esse resultado não vai ser sustentado, galera, tá? E aí a gente tem aí uma geração do efeito sanfona. Engorda muito, emagrece muito, engorda mais do que estava antes, e assim vai, e isso gera prejuízo metabólico. Então, se você... Agora, presta atenção aqui agora. Agora a gente vai casando as informações. Se você é uma pessoa que quer manter o seu glúteo, você já tem glúteo. Guilherme, eu já tenho glúteo, tá? Eu já tenho. Aqui a calça está apertada. Mas eu quero eliminar a minha barriga que está muito, né, gordinha e tudo mais. O que você precisa fazer? Você precisa gerar um déficit moderado. Recomendo que comece com 300 calorias. Se você tem muita gordura mesmo, é uma obesidade, pode forçar mais, tá? O obeso ele pode forçar mais, porque tem muito tecido adiposo e ainda assim ele vai se beneficiar com isso. Preste atenção nisso. Agora, se você tem um cenário contrário, se você é uma pessoa que é magrinha, não tem glúteo ali, Guilherme, eu quero desenvolver glúteo, quero porque quero desenvolver glúteo, você vai fazer uma dieta que você vai aumentar fortemente suas calorias e vai controlando, porque provavelmente o glúteo vai crescer, mas você tem que controlar o que eu chamo de 3 por 1. A cada 3 quilos de massa muscular ganhos, você pode ganhar 1 quilo de gordura. Essa é uma métrica boa. No momento que você começa a ganhar muita gordura, quase que emparelhando ali com massa muscular, o seu metabolismo vai dificultar o seu ganho de massa muscular. Quando você for ver, você vai estar ganhando o quê? Mais gordura do que músculo. Aí você fala, nossa, a balança está subindo, estou me dando bem. Só que é só gordura, está piorando o teu metabolismo e depois vai ser uma desgraça para voltar atrás. Então, olha aqui, ó. Treino com peso é indicado para tudo, independente da sua situação, treino pesado. Importante falar para vocês que uma pessoa que está em déficit, está forçando emagrecimento, essa pessoa não precisa, galera. Ah, vou treinar 30 repetições, porque agora é definição, então é peso mais leve, muitas repetições, intervalo curto. Esquece, isso é mito. Mito. Um treino bom é um treino independente do momento. Ah, vamos fazer um treino para emagrecimento. Vamos fazer um treino para hipertrofia. Treino é treino. A não ser que você vá fazer, aí tem a diferença, tá? Vou treinar para ser powerlifter, aqueles que arremessam, levantamento de peso olímpico, é uma variável específica, força pura. Vou treinar para ser maratonista, ciclista, é outra coisa. Não tô falando, estamos falando de pessoas normais, mulheres que querem um corpo bonito, simplesmente querem manter uma rotina porque trabalham, cuidam da casa, dos filhos, do marido, tem várias tarefas, mas querem se sentir bonitas com elas mesmas. Fazendo um parênteses aqui, tem um estudo que mostra que mais de 90% das mulheres estão insatisfeitas com a sua forma física. Eu falei, cara, eu nem sabia que era tanto, eu achava que era uns 60. Então, assim, vamos pensar, a maior parte das pessoas, das mulheres em geral, que são pessoas que tendem a ter uma vaidade maior, né, um cuidado maior do que o homem, geralmente é assim, tem essa questão de querer estar bem. Então, se você é uma pessoa normal, né, comum, em geral, tem a sua rotina, mas quer se sentir bem, você precisa se atentar para isso. Porque daí o seu treino vai ser um treino específico, sem coisas mirabolantes, faz de ladinho, faz de frente. Cara, invenção, tá? Treino básico, você vai evoluindo em força, seu treino vai melhorando. E uma dica,
Guilherme, assim, eu não tenho R$1, não consigo contratar ninguém. É melhor que você faça 4 meses o mesmo treino, básico, agachamento, leg a fundo, extensor, ou elevação pélvica, abdução, ali um búlgaro, bem simples mesmo, os mesmos exercícios, buscando a progressão de cargo, entre 6 e 15 repetições, do que você ficar toda vez falando, não, vou seguir a fulana, porque isso aí confunde a cabeça de vocês, e eu sei, confunde muito. Aí você olha, mas a nutricionista disse que dá para usar os alimentos X, mas o outro disse que o leite é inflamatório. Não, mas o outro disse que a soja mata. Aí você começa a se perder, tá? Se perder. Então, preste atenção nisso. Manter aqui o déficit calórico na dieta, não muito agressivo, combinado a treino de força, vai te trazer, vai te permitir manter a massa muscular ou até mesmo adicionar alguns gramas, mesmo comendo para emagrecer. Então, esse é o detalhe. Você precisa ser persistente. Aonde que a gente mais erra? Primeiro, já largo a deixa para vocês. Se você não está bem emocionalmente, não procure fazer uma dieta para emagrecer, tá? Melhora, mas a grande chance de você gerar um outro problema, uma compulsão, porque dieta para emagrecer é estresse, tá, pessoal? Então, às vezes a pessoa está lá passando por uma separação, a pessoa está sofrendo alguma coisa no processo, né, na vida, e ela busca uma mudança. Ela até vai conseguir, algumas conseguem, né? Tem aqueles casos bem específicos que a pessoa se revolta e ela, do nada, ela perde 50 quilos, mas a grande maioria das pessoas não tem cabeça para lidar com isso. Então, é interessante que você busque um psicólogo para fazer isso, depois possa entrar numa dieta com orientação, treino com orientação, tá? Eu fiz só esse parênteses para orientar vocês, porque hoje em dia eu lido muito com mulheres e eu vejo que muita gente tem problemas emocionais que precisam ser tratados junto com um profissional, tá bom? Aqui, ó, o mesmo serve para quem está em fase de ganho de hipertrofia. Forçar demais as calorias a qualquer custo não é vantagem, visto que o percentual de gordura vai subir, vai aumentar demais, e o ganho de massa muscular se tornar dificultoso ou prejudicado. Foi o que eu falei do metabolismo, tá? Então, assim, ó, aqui, ó, último slide para a gente finalizar. Montando a estratégia para o seu caso, tá? Preste atenção. Você já tem uma noção pelo que você aprendeu aqui, se você precisa emagrecer, certo? Ou ganhar massa muscular. Você já tem uma noção, né? Pelo menos base. Já percebeu, Guilherme, eu preciso diminuir minha barriga, eu preciso aumentar meu glúteo, eu percebi que eu estou com excesso de gordura, então você já tem uma noção. É ideal que você entenda os ciclos. Não tem como você fazer uma fase de hipertrofia, por mais que você seja magra. Sou magra, em geral sou magra, mas tem muita gordura na barriga, né? Também não é magra, mas, tipo assim, tem pouco volume muscular, é isso que eu quis dizer, pouco volume muscular. Mas tem muita gordura, não busca ganhar massa muscular, porque você vai se frustrar. Você vai aumentar um pouquinho a coxa, mas o metabolismo não vai estar eficiente, então você vai ganhar mais gordura, vai ficar pior, vai ser uma briga. E lembra que eu falei no início? Uma vez que ganhou gordura, ela não sai, a não ser com um lipo, ela é diminuída. Sacou? Então, busca um processo de 8 a 20 semanas no seu objetivo, ou déficit ou superávit. Né? Déficit é a dieta para emagrecimento, superávit é a dieta com mais comida. Basicamente isso. 8 a 20 semanas, por quê? 8 para uma pessoa que precisa perder um pouquinho de gordura, tem aquele abdômen que já está aparecendo os gominhos, mas, né, tem uma gordurinha. 20 semanas, um processo mais radical, né? Para quem precisa de mais tempo em dieta. Guilherme, 20 semanas são 5 meses. É 5 meses, eu acho, né? Acho que é. 5 meses. Mas eu estou muito gordo, não posso fazer mais. Galera, detalhe, se você ficar muito tempo em déficit, você não sustenta o déficit. A fome, presta atenção nisso, isso aqui é uma informação importante. A fome, a sua percepção de fome, para cada 1 quilo que você perde, aumenta em 100 calorias. Se você eliminar 10 quilos, você vai ter 1.000 calorias de fome por dia. A chance de você continuar na dieta de déficit calórico por 1 ano, 2, é muito difícil. Quase que nula. Por isso que a gente não deixa a pessoa a vida toda em déficit. Ela faz déficit, perde bastante peso, faz um período de manutenção, que é comer a mesma, é gerar um equilíbrio, come a mesma coisa que gasta, mantém, sustenta o peso, talvez faça um processo de hipertrofia, ou fica só na manutenção, depois volta para o déficit. Então é importante vocês entenderem isso. A fase de hipertrofia é a mesma coisa. Ganha o peso, vai chegar um ponto onde vai começar a ganhar muita gordura. Opa, parei, baixa um pouco as calorias, faz um período de déficit leve para manter aquilo que ganhou, sacou? E vai fazendo essa jogada. Isso é extremamente importante. Se você viver ano após ano com esse ciclo na cabeça, com esse entendimento, talvez você faça 6 meses de déficit, 6 meses de hipertrofia, 6 meses de déficit, dependendo da sua genética, né? Dependendo do seu objetivo também.
você fica em questão de 5, 10 anos com um corpo incrível, treinando consistentemente. Ah, Guilherme, mas é 5, 10 anos, não é 2 meses? Eu queria que fosse em 2 meses, sinto muito de falar. Mas assim, ó, a gente consegue bons resultados em 60 dias, dependendo do aluno, da dedicação, do físico dele. Mas o processo da musculação, da dieta, do treinamento é para a vida. Então, para você ter um glúteo grande, um abdômen seco, é um processo de aumentar a quantidade de calorias, desenvolver a musculatura do glúteo, sustentar esse ganho, fazendo uma dieta de déficit, mantendo o máximo do volume. Ano após ano, incrementando alguns centímetros de glúteo, logo mais você vai estar com uma cintura de 60 e poucos, cintura fininha, para 1 metro de glúteo, que não é uma coisa tão difícil de acontecer. Mas aquilo que eu falei para vocês no início, vocês pecam na questão da constância, vocês fazem um processo muito bom, daqui vocês desistem do processo, e aí acabou, aí vocês tentam voltar, e aí fica mais difícil. Tá, pessoal? Aproveitando para vocês, uma informação bem importante, para quem está interessado e não é da consultoria, falou assim, nossa, eu despertei a vontade de entrar na consultoria, antes de abrir para a pergunta, caso tenha, né? Me despertou a vontade, quer ter uma orientação com treinamento, quer ter uma orientação com nutricionista, quer ter uma orientação com suporte, quer ter uma orientação tendo todo o acompanhamento daquilo que você... Vai no link da minha bio no Instagram, @treinador_Guilherme_Farias, clica lá em consultoria, vai ter uma mensagem pronta, tu apaga aquela mensagem e fala assim, ó, participei da aula, quero a condição exclusiva. A Nicole vai te mostrar qual é a condição exclusiva. Se você já é aluno também, tanto faz, você vai receber a condição exclusiva, tá? Para quem for participando das aulas, eu sempre vou abrir uma oportunidade, porque eu sei que o tempo de vocês também é valioso, o meu também é, e eu valorizo demais isso, tá? Então pode comentar lá, quero a oportunidade exclusiva, tenho uma oportunidade exclusiva, quero saber mais, alguma coisa assim. Nicole vai explicar para vocês, e aí vocês vão poder entrar na consultoria caso vocês não estejam dentro. Quem quiser aumentar o tempo de permanência, pode aumentar também, não tem problema. Meu maior prazer é poder orientar vocês, tá? Agora sim, ó, se tiverem perguntas, vou dar um minutinho aqui, vocês podem ou colocar no chat, ou abrir o microfone, ou levantar a mão, que eu abro o microfone, tá? Senão eu vou encerrar a nossa videochamada aqui, e aí a gente dá continuidade na próxima semana. Galera, então assim, ó, agradeço demais a participação de vocês. Fiquem no grupo, se quiserem chamar mais amigas, também podem me mandar mensagem lá. Mandem as dúvidas no Instagram, se tiverem dúvidas. Eu posso estar trazendo as dúvidas de vocês como tema para as aulas, e aí a gente vai conversando mais, tá? Tava com saudade de fazer isso, gosto muito de ensinar, e essa é uma oportunidade maravilhosa para esclarecer algumas questões com vocês e fazer com que vocês possam abrir a mente e buscar sempre orientação, tá bom? Obrigado pela confiança de vocês. Tamo junto. Beijo no coração.